What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever afters? Então, pessoal, em primeiro lugar, a gente, quando vai fazer uma viagem de moto, independente da cilindrada da moto, tem que ter alguns cuidados de ordem técnica com relação à moto. E aquilo que eu vou falar basicamente serve não só para uma moto de alta cilindrada, mas também para uma moto de baixa cilindrada. Em primeiro lugar, o que a gente precisa lembrar é a importância de você estar com a relação, né? Pinhão, coroa e corrente em perfeito estado. Geralmente as pessoas saem para uma viagem e não observam que às vezes a relação está lá com seus 10 mil, está em boas condições, mas a viagem vai durar 10 mil, 11 mil quilômetros, né? Por exemplo, se você sair daqui da região sul do país e for ao Ushuaia e voltar, esse trecho aí são 10.500, 11 mil quilômetros, no mínimo. Então, veja bem, se a tua relação já está com algum pequeno desgaste, ela não vai aguentar fazer uma viagem dessa, certo? Porque as relações das motos de baixa cilindrada, elas têm a corrente, ela tem o passe dela é menor. Por exemplo, uma moto de 700, 800, o passe é 525. Das motos menores não chega tanto, né? É menor a corrente, então a durabilidade dela é menor. O que a gente faz num caso desse? Em primeiro lugar, vai viajar, a corrente, minha relação está com 7, está com 8 mil quilômetros. Tira a atual, bota uma relação nova, certo? E faz a viagem. Quando você voltar dos teus 10, 11 mil quilômetros, termina de consumir aquela relação, aí você pega a sua antiga, que estava lá com seus 6, 7 mil quilômetros, coloca na moto e aí termina a primeira relação que você tinha guardado. Não vá fazer uma viagem com a moto meia boca, certo? Isso é sobre relação. Agora vamos falar sobre pneu. Então, pneu é outro negócio muito interessante, porque a gente aqui na loja volta e meia se depara com alguns viajantes que chegam aqui com uma moto grande, né? Não falo nem das pequenas, uma moto grande, e o pneu do cliente lá, da pessoa, está lá com seus 4, 5 mil quilômetros. Ele vai fazer uma viagem, vou tomar como exemplo o Ushuaia, porque é uma distância em torno de 10 mil quilômetros, seria uma boa viagem independente da cilindrada. E ele vai fazer uma viagem para o Ushuaia. O que acontece na maioria das vezes? Essa pessoa, ela vai sair daqui com um pneu com 4 mil quilômetros, que aparentemente está perfeito, e vai pegar a Patagônia Argentina, por exemplo, certo? Que é o caminho para o Ushuaia, em que ele vai forçosamente andar dias em retões e a moto sempre em pé, praticamente sem fazer curva. O que significa isso na prática? Ele vai achatar o pneu dele e provavelmente quando ele chegar em Ushuaia ele já não tem pneu para voltar e ainda falta 5 mil quilômetros para chegar em casa. Então ele vai ter que se virar para conseguir um pneu lá, como já aconteceu diversas vezes, de eu dar apoio a alguns viajantes de chegarem em Ushuaia ou até Rio Gagegos ou Rio Grande e já estarem sem pneu e precisar trocar pelo menos o pneu traseiro. É comum acontecer isso. Então o que é o certo de fazer numa situação como essa? Você vai fazer uma viagem grande, primeira coisa, o teu pneu já tem algum uso, guarda, faz que nem a corrente, guarda o pneu atual, bota um par de pneus novos, faz a viagem, volta, consome o resto do pneu, então pega o teu antigo, coloca e continua rodando. Agora tem um outro detalhe importante com relação a isso. Os pneus das motos de baixa cilindrada, eles não são pneus tão fortes, tão resistentes
como são os pneus das motos de maior cilindrada. Eles têm, por exemplo, tem menos borracha, certo? A capacidade de carga deles é menor do que uma moto de alta cilindrada, obviamente. Isso faz com que o pneu ele tenha uma durabilidade menor ainda do que os outros pneus maiores. Então, é bem provável que às vezes você, dependendo de calor, principalmente calor, né? Que pode pensar assim, ah, mas o Ushuaia é frio, no verão, ainda no verão é 0 grau, certo? Só que para você chegar no Ushuaia você tem que atravessar toda a região do Pampa da Argentina, em que você pega aqui da fronteira do Brasil até a altura de Neuquén, Bahia Blanca, mais ou menos, até ali, que dá 2.000 quilômetros quase, né? Em torno de 2.400 quilômetros. Você está pegando temperaturas em torno de 39, 40, até 45 graus em algumas oportunidades. Isso significa o quê? Alta temperatura, asfalto quente, pneu derrete, pneu acaba rapidinho. Então, para que evite essas coisas, é importante você ter essa preocupação. O pneu ele vai desgastar, ele vai acabar. E aí, como é que eu vou fazer? Talvez, em algumas circunstâncias, seja até interessante levar um pneu traseiro amarrado na moto, né? Dependendo da medida do pneu da sua moto, é importante, é bom levar. Por exemplo, assim, um pneu aro 18 não é um pneu fácil de conseguir. Um pneu eu falo de pneu traseiro, certo? Um pneu de aro 15, como é algumas motinhos menores, não é fácil conseguir. Nessas situações é mais barato você levar um pneu daqui do que ter que comprar um pneu aonde estiver disponível e pagar o preço que o cara pedir. Porque você está na emergência, ele não está. Ele sabe que você precisa daquele pneu. Se ele pedir para você o dobro do preço que custa aqui no Brasil, você vai pagar porque você está precisando do pneu. Então, muita atenção com a questão do pneu, certo? Agora, a questão do pneu, ela também vai ser interferida por uma outra questão que é importante também, que é o peso que você está carregando na moto. A questão do peso é o seguinte, você prepara a moto para viajar. A sua moto, por exemplo, uma 125, uma 150, uma 190, são motos que são projetadas para 130 quilos de carga, certo? Então é o piloto mais a sua carga em torno de 130 quilos. Algumas 150, outras podem chegar perto de 200, mas é em torno de 150 quilos. Aí você coloca protetor de motor, baú, barraca e tudo que você imagina que tem lá numa viagem. Quanto está pesando a tua moto? A tua bagagem mais você em cima seguramente já ultrapassou aquela carga prevista para aquela moto. O que significa isso na prática? Consumo elevado de combustível, consumo elevado de pneu, consumo elevado de relação. Essas três coisas vão comprometer a sua viagem, certo? Então, muito cuidado com a questão do peso. Eu tive uma oportunidade em 2015, eu estava no Chile a caminho de Iquique para assistir o Rally Dakar. E aí nós paramos, eu estava num grupo que a GIV da Itália tinha organizado, e nós paramos numa aduana que tem, passando Tocopilha, que é uma aduana que separa o norte do Chile, que é uma região de Zona Franca, do resto do Chile, que no caso não é. E ali nós estávamos parados e nisso chegou um casal numa Teneré 250. Gente, ele devia pesar uns 100 quilos, no mínimo. Era um cara grandão assim, um tipo armário. E a esposa dele era um pouco menor. Ela devia pesar uns 60 a 70 quilos folgado. Eles tinham uma bagagem que ficava dessa altura assim, ó, em relação a ela sentada na garupa.
Eu olhei aqueles dois enormes e aquela bagagem, e olhei aquela tenerezinha, e eu digo, cara, essa moto é valente. Essa aí é das boas. E eles vieram conversar comigo ali e tal. Eles estavam voltando de Machu Picchu, já tinham ido ao Peru, estavam voltando e estavam indo até Santiago para subir a cordilheira pelos Caracoles e então entrar na Argentina por Mendoza a caminho de volta do Brasil. Era um casal do Rio de Janeiro. Nessa mesma viagem eu encontrei com um cliente aqui da loja que nós tínhamos conversado por telefone no ano anterior, e ele era de Porto Seguro, Bahia, e ele foi de Teneré 250, saiu de Porto Seguro, foi até o Acre, atravessou para Inhapori, foi a Cusco, Machu Picchu, desceu e foi até o litoral do Chile. E aí em Iquique, eu estava lá no acampamento que nós tínhamos montado lá da GIV, assistindo uma das especiais de moto no meio do deserto, e nisso chegou aquela moto assim, eu olhei, achei estranho, porque era uma Teneré azul com uma bagagem grande, mala tanque e tal, e tinha a cabeça de um bode ou de um cabrito amarrada assim, tipo num Santo Antônio, e aquilo me chamou a atenção. E eu cheguei perto assim, quando eu vi a moto, tinha uma mala tanque preta escrito Motoban do lado. E eu digo, caramba. Aí eu fui conversar com ele, né? Aí ele se apresentou e tal, eu digo, pô, mas nós conversamos por telefone e é isso mesmo e tal. Aquelas dicas que você me deu, não sei o que e tal, e eu tô aqui agora, né? Tô passeando aqui, vim aqui assistir. Aí ele ficou com a gente ali no nosso acampamento um pouco e depois seguiu viagem. Então, esses dois casos aí, ele não estava com pneu extra nem nada, mas aquele casal já tinha trocado pneu 2 vezes durante a viagem, por conta do consumo elevado, né? Em função do peso. Uma outra questão que pega muito quando se viaja numa moto de baixa cilindrada é a questão da velocidade. Então, a velocidade é o seguinte: o que difere uma moto dessa aqui por uma 125, uma 250 ou uma 300, basicamente é a velocidade que você consegue implementar durante a tua viagem, né? Tipo assim, alguns conseguem fazer uma média de quilometragem baseado andando, por exemplo, o tempo inteiro a 110, 120, você consegue ter um rendimento durante o dia muito bom. Numa moto de baixa cilindrada, isso é impossível. Você tem que ter em mente que enquanto outros vão viajar a 110, 120, você vai viajar a 80, 90, porque você não pode estar simplesmente com o motor esgoelado o tempo inteiro, senão você não vai terminar a viagem. Você tem que ter claro isso. A velocidade média, ela tem que ser mais baixa. Os teus objetivos diários de alcance, de quilometragem, tem que ser mais econômicos, certo? Não pode, hoje eu vou rodar 1.100 quilômetros. Impossível, você vai ter que sair de madrugada e vai chegar no meio da noite. Então, se você vai fazer uma viagem longa, se programe para rodar 450, 500 quilômetros num dia. Isso é muito bom. É uma quilometragem para baixa cilindrada, é excelente. Dá para você fazer um percurso, você rodando. Importante assim, também é sair cedo. Eu costumo botar o pé na estrada em torno de 7h30 da manhã no máximo, porque aí a minha manhã rende bastante e à tarde eu rodo até 4 horas, 5 horas no máximo e estou parando. Então você se programa para sair mais cedo, para que você tenha condições de rodar uma quilometragem confortável, sem precisar ficar viajando de noite para poder alcançar aquilo, né? Se programe, veja quanto que você é capaz de rodar num dia com segurança, sem correria, sem afobação, porque assim, se você faz um trecho muito forte, com aceleração, com ultrapassagem, exigindo muito da moto,
você está exigindo de você também. Então isso aí eleva o nível de estresse, de adrenalina no corpo. O dia seguinte disso, você está moído, assim, parece que você passou sabe, que um caminhão passou por cima de você, que fica o corpo todo dolorido. Então se planeje e faça uma tocada mais tranquila, certo? Saia cedo. Uma outra coisa com relação à velocidade que é importante é o seguinte: toda estrada ela tem o seu ritmo. O ideal não é você estar acima do ritmo e nem muito abaixo desse ritmo, porque se você está acima demais, você vai ter que ultrapassar todo mundo. Se você tiver muito baixo o teu ritmo naquela estrada, todo mundo vai passar você. E aí você começa a se pôr em risco. Se for pista simples, aí fica mais complicado ainda, tá? Evite de estar andando na beirinha do asfalto, ande na pista de rolagem. Se você andar na beirinha, o cara vai querer ultrapassar quando vem um carro e vai passar te lambendo do lado aqui, tá? Então assim, ó, mantenha-se na sua posição, tranquila na estrada, não fique apertando. Se você vê que tem um cara, né, em cima de você que parece que vai te passar por cima, liga o pisca, sai para o acostamento, espera o cara passar, dá distância para ele, liga o pisca, volta para a pista e segue. Sem correria. Estresse tem que ficar, sabe, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Em cima da moto é cabeça limpa, é olhar para o visual, é fazer parte do cenário que você tá transitando, ok? Então assim, ó, velocidade é fundamental que você tente se manter no ritmo da estrada, nem à frente e nem muito atrás. Uma outra coisa importante que eu quero chamar a atenção, que eu vejo muito acontecer na estrada e que me assusta quando eu vejo. Muita gente, por inexperiência, quando está se deslocando, costuma andar no meio do carro, certo? Então assim, ó, você tem um caminhão na sua frente. Eu vejo o pessoal de moto andando atrás do caminhão, quase lambendo o para-choque do caminhão, mas no meio do caminhão. Aí eu pergunto para você, se esse caminhoneiro que está na sua frente enxergar na frente dele um pedaço de pneu, daquelas recapagens que soltam, ou um cachorro morto, ele vai passar por cima com as rodas, ou ele vai botar o caminhão de tal forma que as rodas fiquem aqui e o objeto no meio? É óbvio que ele vai desviar e vai botar, ele não vai invadir a outra pista para separar, ele vai conduzir o caminhão dele de tal forma que aquele objeto, o cachorro ou pedaço de pneu, fique no meio do caminhão. E aí você vem atrás coladinho, você não enxerga o que está acontecendo. E aí você pega aquilo e levanta e vai para o chão. E aí atrás vem outro caminhão que vem próximo. O que acontece com você esparramado no chão com moto e tudo por ter caído por um obstáculo que estava no chão? Não faça isso. Se você quer andar atrás de um veículo, ande atrás da roda dele, de um lado ou do outro, jamais no meio do veículo. Essa é a parte mais perigosa. Se tiver um buraco, o carro vai desviar o buraco, botando o buraco no meio do carro. Mas aonde ele está passando com o pneu, principalmente o pneu esquerdo, que é o pneu que o motorista consegue mirar melhor, ali não tem buraco, ali ele desvia o buraco. Mas o buraco que ele deixa no meio do carro é onde você vai pegar. E o caminhão a mesma coisa. Então, muita atenção com os obstáculos que tem na estrada e que você não está enxergando, mas que eles estão lá, ok? E por último, a questão do custo. O custo de uma viagem de moto de baixa cilindrada, obviamente, se você considerar a questão do consumo da moto,
pode pensar assim, mas a minha moto faz 32 km por litro. Eu vou gastar, se eu vou rodar lá, eu vou gastar muito menos do que alguém que numa moto que faz 18 ou 20 km por litro. Parece que é assim, mas não é. Se você tiver que implementar uma velocidade um pouco maior, estando carregado, ou então pegando um vento de través ou de frente, esse teu consumo vai para o espaço. A tua moto vai despencar o consumo barbaramente. Então, tenha em mente o seguinte: faça sempre uma expectativa pessimista de consumo da moto, para você não se surpreender e ficar empenhado, tá? Uma outra coisa com relação a custo, muita gente que viaja com moto de baixa cilindrada acha assim: eu vou levar barraca, eu vou preparar para fazer um camping, porque no camping eu gasto bem pouquinho. Acontece que para você levar barraca, você tem que levar barraca, aquela manta para botar no chão, para você poder botar o saco de dormir em cima, o saco de dormir, alguma coberta extra. Todo esse material significa peso em cima da moto. Enquanto você está numa região aqui da Patagônia, no início da Patagônia, região do Pampa, que você tem temperaturas aí durante a noite em torno de 25, 28 graus, tudo bem. Agora, da metade da viagem para baixo, em que de manhã às 7 horas a temperatura é em torno de 3 graus, significa que durante a noite é muito frio. Então, o desconforto de você chegar e ainda ter que procurar um camping, se não fizer uma pesquisa, você vai ter que procurar o camping, montar a sua barraca, aí faz toda aquela ginástica e tal, aí vai dormir, de manhã você perde 1 hora para desmontar e guardar todo o material para poder seguir viagem. Às vezes, se você procurar um hostel ou um albergue, você vai pagar uma diária quase próxima do preço de um camping, só que você não precisa levar aquele monte de coisas. Imagina você montar ou desmontar uma barraca chovendo, porque lá para baixo, não pense vocês que é que nem aqui, lá chove. Em 2019 eu fiz a carreteira austral, eu peguei uma semana com 3 graus e chuva todos os dias. Sabe o que é você sair de manhã de dentro do quarto quentinho, botar sua roupa, subir na moto com chuva, viajar o dia inteiro com chuva, com 3 graus? Eu fiz isso uma semana. Foi punk, não foi fácil. Mas o importante é o seguinte: é importante essa questão do custo da viagem, você pesar se realmente você poderia dispor um pouquinho mais de recurso para dormir num hostel ou num albergue, que isso te poupa bastante trabalho, ok? Outra coisa importante sobre custo de viagem, eu costumo ficar em apartamento duplo quando eu viajo, certo? E eu não bebo bebida alcoólica. Na hora do almoço eu faço sempre um lanche, porque eu estou viajando, então não gosto da sonolência que a comida dá na parte da tarde. E à noite eu sempre faço uma janta melhor, mas com refrigerante. Eu calculo as minhas viagens, eu gasto em torno de 120, 130 dólares por dia de viagem. Então, se você quer fazer uma viagem, você calcula pelo menos 110 a 120 dólares por dia de estimativa de despesa. E aí, assim, vai viajar daqui a um ano,
começa a comprar dólar todo mês um pouquinho, para quando chegar, outra coisa, planeja, eu vou passar 20 dias, então quanto que eu preciso? Eu preciso de 20 dias vezes 120 dólares, né? Então, esses 2.400 dólares, se você tem um ano para viajar, você tem que comprar 200 dólares por mês. A valores de hoje são em torno de 1.000 e poucos reais. Então, você precisa dispor mensalmente de uma poupança de 1.000 e poucos reais, para que você não chegue no final, na hora da viagem, tenha que desprender 2.400 dólares, que é uma paulada, ok? Então, planeja a sua viagem. Eu costumo viajar de moto de 2 em 2 anos. Todos os anos ímpares eu viajo de moto, os anos pares eu viajo com a família, seja de carro, enfim. Então, eu sempre me organizo, né, para não precisar dispor do dinheiro todo numa hora só. Eu vou comprando. Esse mês eu compro 200, outro eu compro 100, outro eu compro... o dólar está muito alto, então esse mês eu não compro, outro eu compro 200 de novo. E vou indo. Aí quando chega na hora de viajar, eu não preciso dar aquele desembolso grande. É só despesa de seguro, essas coisas assim. Ok? Viagens aqui para Argentina, Uruguai, você precisa ter a carta verde, que é um seguro a favor de terceiros, né? Caso você cause um acidente, esse seguro cobre as despesas da pessoa a qual você provocou o acidente. No Chile, você tem um seguro chamado SOAPEX, tá? Que é um seguro específico também, tipo a carta verde, mas que atende o território chileno, ok? Também tem a mesma coisa, tem um seguro próprio no Peru, certo? Então, cada país você tem que dar uma pesquisada, ver o que você vai viajar, quantos dias vai ficar lá. Sempre coloque uma margem de segurança de alguns dias a mais, caso você atrase ou queira ficar mais 1 ou 2 dias. Então você não acaba a viagem com o seguro descoberto, ok? Outra coisa importante, tem muita gente que faz uma viagem para lá e aí quando volta diz assim, eu fui, voltei e ninguém me pediu o seguro carta verde, então essa próxima eu não vou fazer. Não caia na tentação da despesa, né, a economia de palito, como eu chamo, porque você vai gastar aí 17 ou 20 dólares para uma viagem em seguro, certo? Só que se você não fizer isso e acontecer de você estar lá e precisar desse seguro, aí você vai lembrar dessa conversa, certo? Não vale a pena economizar em pequenas coisas. Prepare a viagem. Se você não está em condições de bancar a viagem inteira agora, segura, deixa para viajar no ano seguinte, mas não vai sem grana, apertado. Planeja, compra a moeda que você vai usar na fronteira, certo? Tem várias dicas aí que vocês olharem os outros vídeos que nós temos no canal, vocês vão entender que tem algumas coisas que a gente tem que observar sobre câmbio, ok? Sobre planejamento da viagem. Isso é importante. Perca um pouco de tempo, viaje no computador antes, para que quando chegue o momento da viagem propriamente, você tenha uma curtição maior, porque você já viu algumas coisas e tal, você, isso aqui foi aquilo que eu pesquisei lá, isso aqui eu não posso perder, eu tenho que visitar esse lugar aqui. Isso é viajar, não é só embarcar na moto e seguir, é o que você faz antes, é o que você conversa com seus amigos, é o que você pesquisa no YouTube, na internet, é aquilo que você corre atrás. Isso aí é o embrião da tua viagem, é o começo de tudo. Então, curta isso antes da viagem, para que quando chegar a hora de botar a moto na estrada, você assim, isso hoje vai ser muito legal, porque eu já vi como é que pode ser, eu já sei o que eu tenho para ver aqui, eu já sei o que eu vou ter que olhar lá na frente, eu sei que naquela estrada não tem posto de gasolina, que eu vou ter que ir para aquela outra estrada que é mais comprida, mas é melhor.
eu tenho que cuidar porque essa região aqui tem muito vento, então eu tenho que andar mais na parte da manhã do que na parte da tarde. Essas coisas é resultado de planejamento, de pesquisa, e isso te ajuda e evita que você passe de... É isso aí, gente. Então, por hoje é isso. Eu desejo a todos que curtam, que pesquisem, que vão atrás dos seus sonhos. Viajar de moto é muito bom. Não se preocupem com o tamanho da moto, se preocupe com o tamanho do sonho. Curta a sua viagem, veja o que tem, o que esse mundão tem para nos mostrar. Vai atrás, pesquisa, curte a viagem. Eu tenho certeza que é o dinheiro mais bem gasto que você pode fazer, ok? Um grande abraço a todos e boas estradas!